Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista, e vamos para mais uma aula da nossa escola dominical e assim damos continuidade a esse trabalho nosso de levar a palavra de Deus até a sua casa. Hoje nós vamos falar sobre Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Eu vou fazer a leitura do texto, você acompanha comigo na sua Bíblia. E diz assim a palavra de Deus, Tiago capítulo 3, versículos de 1 a 12. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ok, esse é o texto então da palavra de Deus. Meus irmãos, você já parou para pensar no poder que a língua tem? Com uma palavra só que sai da nossa boca, nós podemos marcar a vida da pessoa que ouviu a nossa palavra por muito tempo. Muitas vezes nós deixamos de entender que as palavras podem ficar marcadas e falamos coisas sem imaginar o efeito que ela tem. Muitas vezes a gente fala sem pensar o que pode causar aquilo que nós estamos falando. O problema maior, meus irmãos, é quando falamos coisas que não são boas. Quando a palavra que é dita é uma boa palavra, é uma palavra bendita, ela é muito bem recebida. Mas o problema é quando nós perdemos a cabeça, por um momento de ira, de raiva, por um momento de distração, falamos coisas que não são boas. É aí que está o problema. E a carta de Tiago fala nesse trecho que nós lemos exatamente sobre o cuidado que nós temos que ter com a nossa língua, né? Nos alerta do poder maléfico que a língua tem, um poder que o homem não pode nem imaginar. A língua, aquilo que nós falamos, consegue resultados inesperados e inimagináveis. Tamanho é o poder de quem fala. Por isso, desde o primeiro capítulo da carta de Tiago, Tiago nos ensina a termos muito cuidado com o que falamos, porque a nossa língua é mais perigosa do que parece. Então temos que ter muito cuidado. Antes de entrarmos na lição propriamente dita, eu quero falar um pouco do contexto do livro de Tiago, né? Então, Tiago foi escrito pelo meio-irmão de Jesus, e a epístola de Tiago é a primeira epístola chamada Epístolas Gerais. O que são epístolas gerais, né? É uma carta que Tiago escreve direcionada não somente aos Efésios, mas
a um povo maior, né? É uma carta que tem mais abrangência, né? É uma carta que foi escrita para várias pessoas, para várias igrejas, né? Por isso que no primeiro capítulo, Tiago saúda as 12 tribos na dispersão, né? Então, o que são as 12 tribos que estão na dispersão? Porque os judeus que estavam ali em Éfeso, muitos deles saíram para pregar a palavra de Deus ou pela perseguição. E essa carta, Tiago também tem a intenção de que atinja a essas pessoas que estão na dispersão, cada um num canto, ok? É uma carta, meus irmãos, que ela é pastoral, né? Então, o que é uma carta pastoral, né? Então, o nosso pastor, por exemplo, quando ele faz uma pastoral, é quando ele quer chamar a atenção, é quando ele quer animar o povo da igreja, quer esclarecer alguns pontos que estão acontecendo, então o pastor vem e dá uma pastoral. Tiago, o livro de Tiago também tem essa característica, é uma carta pastoral. E o objetivo dele é encorajar as pessoas que estão sendo perseguidas e que estão na dispersão, animar as pessoas e corrigir a rota, né? Aqui no livro, no capítulo 3 em específico, ele trata da língua, né? Então, esse é o objetivo de Tiago, né? Exortar, chamar a atenção, corrigir uma rota, né? Animar as pessoas, né? Porque aquelas pessoas a quem Tiago escreveu eram pessoas que viviam doentes, pessoas oprimidas, pessoas que estavam sendo exploradas pelos seus patrões, né? Um povo muito pobre, né? Ou seja, um povo que passava dificuldade, né? Então, a carta tem esse intuito de animar, mas também de corrigir os erros que a igreja estava cometendo. Nesse primeiro capítulo da carta de Tiago, então, antes do capítulo 3, no capítulo 1, Tiago exorta as pessoas de que a gente tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar, né? Então, demore-se para falar. Veja a preocupação aí de Tiago, em que a gente tem que estar mais pronto para ouvir do que para falar. Falar é a última coisa, né? Depois, o Tiago também exorta, né, nos exorta para a necessidade de falar menos e agir mais, né? Ele fala da fé, que a fé sem obras é morta. Logicamente, obras que provêm da fé, né? E Tiago começa a falar, então, agora no capítulo 3, sobre o problema da língua, né? E ele começa a exortar, primeiramente, os mestres, né? Fala, cuidado com o que vocês falam, né? Cuidado para que aquilo que você fale não seja incoerente, né? Aquilo que você fala tem que ser aquilo que você tem vivido. Você não pode praticar essa incoerência, né? Então, o capítulo 3 da carta de Tiago fala dessa necessidade que nós temos de domar a língua, porque ela é a principal ferramenta de um mestre. Então, ele até desaconselha as pessoas a serem mestres por causa do problema da língua. Um dos problemas que Tiago relata aqui é sobre a forma da língua, pelo fato da língua ser controladora, né? Mas como assim a língua é controladora, né? Meus irmãos, muitas igrejas e pessoas sofrem com pastores e mestres que são despreparados, né? Ele prega uma coisa e vive outra. Ele vive nessa incoerência. Meus irmãos, a situação de um mestre, de um pastor, de um presbítero, de um professor, ou qualquer pessoa que domina qualquer ensinamento da palavra de Deus, é mais ou menos como uma empresa. Quanto maior o cargo da pessoa na empresa, maior responsabilidade ele tem. Todos nós temos responsabilidades no reino de Deus, tá? Então,
todos nós precisamos tomar conta da nossa língua, do que nós falamos. Nós temos que pregar aquilo que vivemos, ainda mais quem é mestre. Né? Quem é mestre será muito mais cobrado. Na verdade, o próprio Deus, né, o mestre terá que prestar contas para o próprio Deus. O próprio Deus tomará conta das palavras que saem da boca do mestre. Né? Então, a cobrança sobre as pessoas que têm o conhecimento, né, é muito maior por parte de Deus. Por que eu digo, meus irmãos, que todos nós temos responsabilidade sobre o que falamos? Porque para cada um de nós, todos nós temos uma fatia do conhecimento do reino de Deus e somos responsáveis por aquilo que falamos e pregamos. Então, e logicamente, a cobrança maior será sobre os ombros dos mestres, mas todos nós somos responsáveis. Então, todos nós temos que ter a preocupação com a incoerência da nossa palavra, né? Ou seja, viver aquilo que pregamos. O próprio Tiago, meus irmãos, se identifica como um pecador, né? Ele fala que todos nós pecamos, né? Todos nós temos dificuldades, né? com esse tipo de pecado. E o Tiago está se colocando como um dos mestres que ensinam, mas também se coloca como uma pessoa passível de erro, passível de tropeço. Então, meus irmãos, uma grande humildade de Tiago que nós observamos, porque ele era líder naquela igreja, era uma figura baluarte na igreja daquela época, mas ele mesmo está reconhecendo que, olha, todos nós tropeçamos em muitas coisas, né? Então se identifica como um pecador. Então, assim, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós vemos um mestre, alguém que ensina a palavra, que não tem essa humildade de dizer que todos nós tropeçamos, há de se ter cuidado, porque a palavra está correta. Todos nós tropeçamos em algum momento, né? Precisamos ter a humildade para reconhecer. Tiago diz também, meus irmãos, que o homem que não tropeça na língua é perfeito varão, né? Então, o que o Tiago está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a pessoa que consegue controlar a sua língua é uma pessoa que é madura na fé, que tem maturidade, que tem uma coerência em viver de acordo com o que ela prega, tá? Então, é isso que ele quer dizer com um perfeito varão. Fala da maturidade. Ou seja, meus irmãos, a pessoa que fala uma coisa e pratica outra é uma pessoa que ainda não desenvolveu a sua maturidade. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Eu era jovem, um garoto ainda, né? E eu fui convidado para um churrasco na casa do meu cunhado, e eu disse que sim, eu vou no churrasco. E fui convidado para um outro churrasco para os amigos do trabalho, né? Coincidentemente, era no mesmo dia. E eu também disse sim para os meus amigos, que eu ia também no churrasco. Por que eu disse sim para os dois compromissos? Porque eu fiquei chateado de negar que ia no churrasco do meu cunhado. E fiquei chateado também de falar que não ia no churrasco dos meus amigos. Ou seja, meus irmãos, faltou maturidade minha, né? Meu cunhado não convidou primeiro e eu não disse que ia, né? Quando me convidaram para o outro, eu falei, puxa vida, já tenho compromisso. Já combinei com o meu cunhado que vou almoçar na casa dele. Então, o que faltou para mim naquela época? Maturidade. Eu não tive a maturidade de falar, olha, não vou nesse compromisso porque já tenho outro, né? Fiquei chateado de magoar as duas partes. Resultado, meus irmãos, fui no churrasco do meu cunhado, mas estava inquieto porque estava pensando no outro convite que eu tinha recebido. Então não aproveitei nada daquele churrasco. Saí mais cedo desse churrasco, fui no outro churrasco, dei uma passadinha lá, também fiquei chateado, também não estava legal. Por quê? Porque fiquei encabulado. Falei, puxa vida, saí
do churrasco do meu cunhado e não aproveitei direito, né? O que ele está pensando de eu ter saído mais cedo? Veja só o resultado da minha imaturidade. Não aproveitei nenhum e nem o outro almoço. Então, esse cuidado que nós temos que ter, né? Coerência, né? Maturidade. Falta para nós a maturidade, ok? Para ilustrar, meus irmãos, como a língua tem um controle de toda a nossa vida, o Tiago diz que o homem que é perfeito varão pode refrear todo o corpo. E para isso ele ilustra a situação do cavalo, o animal, a montaria, o cavalo, né? E também usa o exemplo do navio, que ambos são controlados por coisas bem pequenas. O cavalo, meus irmãos, é um animal que tem, em média, 400, 500 quilos, né? E é domado pelo homem por uma simples peça que coloca na boca do cavalo. O cavaleiro pode conduzir esse cavalo para onde ele quiser, né? Mesma coisa o navio é enorme, aqueles navios cargueiros, petroleiros enormes, né? O leme em relação ao navio é muito pequeno e é o leme quem dá a direção para aquele navio. Então, veja como essas ilustrações mostram um exemplo bem importante da nossa língua. Nossa língua é um órgão do nosso corpo muito pequeno, mas pode controlar a nossa vida toda, né? Pode guiar a gente por completo. Então, precisamos ter bastante cuidado, ok? Essa mesma língua que é controladora na vida do homem, meus irmãos, ela também pode ser destrutiva. E para isso, Tiago usa a figura do incêndio, né? Um incêndio, um pequeno palito de fósforo pode incendiar uma mata inteira, uma selva inteira, né? Mesma coisa, a língua, meus irmãos, ela é pequenininha, mas ela pode ser destrutiva dependendo de como ela é usada, ok? Então, Tiago diz no versículo, né, que a língua é fogo incontido, né? A língua tem o poder de causar uma destruição tão grande que é desproporcional ao seu tamanho, né? Por isso que Tiago usa o exemplo do fogo na mata, né? Um fogo pequenininho, né? Destrói uma selva inteira. Olha a proporção no tamanho. A língua, mesma coisa, meus irmãos, é um órgão pequenininho, mas pode destruir uma vida inteira, ok? O próprio livro de Provérbios, meus irmãos, diz que o homem depravado tem nos lábios algo como fogo ardente. Provérbios 16, 27, ok? A língua, então, meus irmãos, pode causar danos irreversíveis em muitos casos. A língua, meus irmãos, pode destruir casamentos, pode destruir a vida de uma criança, o destino de uma criança. Uma criança pode ter o seu caminho, né, desvirtuado por uma geração inteira, por causa de uma palavra maldita, uma palavra mal falada, né? Uma palavra dita na hora errada. A nossa língua é terrível. Quero contar um exemplo aqui, meus irmãos, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era um pastor batista. Ele era considerado como o príncipe dos pregadores, né? E teve um período na vida dele que ele ficou muito depressivo, porque os cultos que Charles Spurgeon ministrava a palavra eram cultos, meus irmãos, que ia milhares de pessoas ouvir o que ele tinha para dizer. Ele era muito eloquente. É por isso que ele é considerado o príncipe dos pregadores. E teve um culto que tinha mais ou menos umas 10 mil pessoas. E alguém dessa multidão deu um falso alarme de incêndio, né? Falou que estava acontecendo um incêndio, e vocês imaginam o desespero daquelas pessoas aglomeradas num só lugar, 10 mil pessoas com um alarme de incêndio, né? Um alarme de incêndio falso. Foi uma correria tremenda, gente correndo para todo lado. E nessa brincadeira, meus irmãos, algumas pessoas morreram
pisoteadas, sufocadas por causa daquela multidão que saiu correndo, né? Então as pessoas, no intuito de salvar a sua própria vida, foram atropelando e gente morreu, né? Então o Charles Spurgeon ficou muito deprimido com essa situação. Então, meus irmãos, vejam, uma pequena palavra de alguém na multidão, cuidado, incêndio, fogo, né, causou aquele tumulto e pessoas morreram. E o príncipe dos pregadores, por conta disso, ficou deprimido. Veja o estrago que essa palavra dita na hora errada fez, né? Então, a depressão do Charles Spurgeon, a morte de pessoas pisoteadas, então é terrível. Precisa se tomar muito cuidado de como nós tratamos aquilo que vai sair da nossa boca, ok? Muito bem, meus irmãos, vamos continuar então sobre a língua, né? O cuidado que a língua tem quando ela é incoerente. Isso é tratado no capítulo 3 ainda, nos versículos de 9 a 12. Tiago está falando sobre a incoerência da língua em proferir bênção e maldição. É uma incoerência, sair da mesma boca bênção e maldição, né? O próprio Jesus, meus irmãos, viu essa situação, essa incoerência com os fariseus. E ele chamou os fariseus de raça de víbora, né? E perguntou, né, como que eles poderiam falar coisas boas sendo pessoas más, né? E prossegue dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 14, 34. Como é possível um coração cheio de maldade proferir palavras boas? Né? Então, assim, Tiago diz que com a mesma língua que nós louvamos a Deus, nós amaldiçoamos os homens. Isso é uma incoerência tremenda. Por isso, meus irmãos, nós temos que pensar muito bem antes de falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa, né? O ideal é que a gente bendiga a Deus constantemente. Devemos estar sempre bendizendo a Deus constantemente. Mas quando nós amaldiçoamos os homens, nós estamos amaldiçoando, meus irmãos, a nós mesmos. Isso foi comentado pelo reverendo Augusto Nicodemos, que explicou o seguinte: quando alguém amaldiçoa uma pessoa, e as pessoas, os seres humanos, nós sabemos, meus irmãos, que é feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Nós estamos amaldiçoando o próprio Deus, porque o homem é a criação de Deus, é a sua melhor criação feita pelo nosso Deus, é a vida humana. Então, quando nós amaldiçoamos um homem, nós estamos fazendo isso com o próprio Deus. Então, nós precisamos ter coerência naquilo que nós falamos, ok? Então, Tiago dá esse alerta para nós, né? Como pode, né, de uma boca proceder bênção e maldição, né? Isso é uma tremenda incoerência, isso não pode acontecer. Mas, meus irmãos, olha, quem nunca fez isso, né? Acabamos de sair no culto, acabamos de glorificar, honrar o nosso Deus, mas ali na porta da imagem da igreja nós já estamos destruindo a imagem de algum irmão, falando mal de alguma outra pessoa, e já jogamos tudo para fora, aquele louvor que nós acabamos de fazer. Então veja que da mesma boca pode proceder louvor, gratidão, honra a Deus, mas também pode amaldiçoar uma pessoa ali na porta da igreja mesmo, né? Então é uma tremenda incoerência aquela boca que profere bênção e maldição, porque o Tiago nos alerta no seguinte: olha, não pode brotar da mesma boca água doce e salgada. Ou é doce ou é salgada. Nunca é as duas coisas. Ok? Então, meus irmãos, essa incoerência precisa ser contida, né? A maldição não pode sair da nossa boca, porque ou é doce ou é salgada.
então da sua boca ou da minha boca só sai coisa salgada, tá? Não sai água doce e água salgada da mesma fonte. Não sai palavra de bênção e palavra de maldição da mesma boca. É tudo maldição, ok? Depois ele alerta também, né? Como pode? Uma figueira não produz azeitona. E nem uma videira produz figo. Da mesma maneira, uma fonte de água salgada não dá água doce. Né? Isso não é possível. Isso não é provável que aconteça. Então, muito cuidado que nós temos que ter, ok? E, finalizando o estudo de hoje, então, né? A palavra tem um efeito maior do que a gente pode imaginar. E eu quero reforçar o que o Tiago diz. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, inclusive no nosso falar. Não se engane, meus irmãos, todos nós tropeçamos, né? Então, nós precisamos tentar controlar o máximo que nós podemos da nossa língua, porque isso direciona a nossa vida, ok? E não podemos perder a ciência, meus irmãos, a consciência de que a língua tem um poder destrutivo inimaginável. A língua é indomável, a língua é incontrolável e a língua é venenosa. Ela profere bênçãos e maldição, ok? Aos mestres, então, temos que ter o temor de Deus, sabendo que vamos receber o maior juízo sempre que ensinarmos aos outros o que é da parte de Deus. Aos mestres, pastores, às pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus, cuidado. Cuidado, porque o próprio Deus vai pedir contas de toda palavra torpe, de toda palavra que sai da boca do homem, ok? Muito bem, meus irmãos. Finalizando, então, há momentos que parecem justificar as ofensas que nós proferimos, né? Muitas vezes a gente pensa, puxa vida, eu não vou engolir esse sapo, eu tenho que falar isso, né? Mas o próprio Senhor Jesus nos diz que para bendizermos os que nos amaldiçoam e orar pelos que falam calúnia entre nós. A nossa obrigação, meus irmãos, é orar pelas pessoas e jamais amaldiçoar ou maldizer qualquer pessoa. E, finalmente, não há justificativas para os pecados cometidos pela língua. Por que não há justificativa, meus irmãos? Porque ela está sob meu controle apenas. Só eu posso domar a minha língua. Por isso não há justificativa para este pecado. Ok? Era isso que eu tinha para hoje. Obrigado pela sua presença até aqui. Obrigado pela sua paciência. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser, quantas vezes você quiser. Um abraço. Deus te abençoe.